Bom dia, pessoal. Tudo bem? Começando mais o mercado em 5 minutos. São 19 de março de 2020. A gente vem atravessando um momento bem delicado, tanto em termos de saúde, como pessoas que se exporam demasiadamente no mercado financeiro, até de forma alavancada. E em termos de sociedade e economia, a gente vê pequenos e médios empresários, trabalhadores autônomos e informais sofrendo bastante durante esse período. Ontem, se eu não me engano, foi o quinto circuit breaker aqui, em 6 ou 7 sessões. Então a gente vê, além da contaminação do coronavírus, a contaminação desse ambiente de pânico. Olhando um pouco para as notícias acerca do coronavírus, né, a gente pode ver aqui que, olhando especificamente para os novos casos, né, a gente, de certa forma, vê, né, o foco hoje da contaminação na Europa, principalmente na Itália, mas também com grande relevância na Espanha, Alemanha e França. E os casos também de contaminação crescendo dentro dos Estados Unidos, né, que é a principal economia do mundo. Olhando especificamente para o Brasil, a gente tem uma concentração de casos, e eu acho que não poderia ser muito diferente em São Paulo, né, no Rio de Janeiro. A gente tem um número de casos também significativo no Distrito Federal. Então, obviamente que comparando os casos do Brasil a outros lugares, a gente continua com um nível de contaminação baixa, pequeno. Esperamos que continue assim, mas a gente ainda está no início desse processo, então todos nós precisamos nos cuidar para que a gente não tenha os efeitos aqui no Brasil como observamos em outros lugares, né, principalmente na China e na Europa. Eu venho acompanhando algumas notícias que são bem preocupantes em termos de economia. Eu queria dividir algumas com vocês. Bem, provavelmente a gente vai passar por um aumento de reivindicações de desemprego nos Estados Unidos. Então, essa notícia diz que, enfim, esse número está prestes a crescer de forma bem significativa. A gente tem, desde a era Trump, né, desde a época que ele assumiu o governo, basicamente já toda a perda, do rally de alta que tivemos nos índices americanos. A França, Itália e Espanha estudando nacionalizar algumas empresas, em termos de resgate. Então, essas empresas recebendo ajuda do governo via nacionalização. E a gente tem uma notícia muito parecida nos Estados Unidos, não em termos de nacionalização, mas em termos de resgate, né? A Boeing já pediu ajuda ao governo, e a gente tem alguns outros setores, né, de rede hoteleira também já solicitando uma intervenção do governo americano, para que elas não querem. Ontem a gente teve aqui o anúncio de uma medida do nosso governo para ajudar o setor aéreo, e além disso o Banco Central reduzindo a taxa de juros de 4,25 para 3,75, uma queda de 0,5%. Então, só comparando, fazendo dois comentários com relação à queda da taxa de juros. A gente teve a redução da taxa de juros dos Estados Unidos para 0%, e infelizmente a gente ainda não conseguiu observar nenhuma melhora na economia por lá devido a essa tomada de decisão. E eu acho que dificilmente a gente também vai ter, pelo menos no curtíssimo prazo, uma melhoria da nossa situação econômica por conta da redução da taxa de juros. Obviamente que isso tende a pressionar mais ainda o real frente ao dólar. Então, bem possivelmente a gente vai ver uma desvalorização mais acentuada da nossa moeda, se comparada ao dólar. Mas, de qualquer forma, eu acho que tanto os governos lá dos Estados Unidos, ao redor do mundo e aqui, não poderiam abrir mão desse instrumento numa tentativa de minimizar os efeitos do coronavírus na economia. Então, bem, essas são essas observações com relação à decisão do Banco Central no que diz respeito à redução da taxa de juros aqui no Brasil. Olhando para o nosso gráfico, para o mini índice,
Então, assim, só repetindo rapidamente o que a gente já vem falando, a gente observava esse canal de alta que vinha desde 2016 e o rompimento desse canal de alta por movimento projetado fazia a gente acreditar que o mercado tinha um potencial de alcançar aqui a casa dos 68, 69 mil pontos. Objetivo já alcançado. Ontem, inclusive, o mercado chegou a bater aqui a faixa dos 63 mil pontos. Tá? Duas observações importantes que eu gostaria de fazer. Se a gente olhar para as barras, né, para as barras anteriores, a gente consegue observar que essas barras deixaram um pavio sombras inferiores bem significativas e nem por isso o mercado deixou de cair. Uma outra observação que eu queria fazer aqui no gráfico de 15 minutos, olhando mais o intraday, a gente observa que ontem aconteceu o rompimento dessa faixa aqui dos 69, 68 mil pontos, um rompimento para baixo. E como o mercado acabou se recuperando no final da tarde do dia de ontem, né, que ele tentou romper esse suporte, que agora virou uma resistência, para cima, não conseguiu. E isso pode se tornar apenas um pullback, né, uma correção aqui nessa resistência agora, para ele voltar a cair. Então a gente precisa observar o que vai acontecer nos próximos dias. Bem, passando aqui para o dólar, né? Então fazendo uma retrospectiva bem rápida aqui com relação ao dólar. A gente observava um pouquinho antes de 2019 a formação de um ombro, cabeça, ombro, né? Um oco, que acabou não se concretizando e que enfim, a nossa moeda frente à moeda americana acabou ficando consolidada por um período bem significativo aqui nessa zona. E depois do rompimento dessa faixa, foi para cima com extrema força. A gente observa também um movimento relativamente parecido no índice DXY, exceto pela semana passada, que o índice dólar chegou a cair de forma bem acentuada, testando aqui um suporte de 2019, mas a gente observa agora que o índice DXY ele volta a subir com bastante força. Então é a moeda americana se fortalecendo frente às principais moedas do mundo, é tida como a principal moeda, a moeda mais forte, e a gente vê num ambiente de pânico como esse, as pessoas de uma forma geral correndo para ativos menos arriscados. Uma outra observação que eu queria fazer com relação à valorização da moeda americana frente a outras moedas é que, embora o Fed tenha reduzido, né, a taxa de juros dos Estados Unidos para 0%, o movimento que a gente vem observando é que as taxas, né, os rendimentos dos títulos do Tesouro Americano, e esse gráfico aqui é do título de 10 anos, que os rendimentos vêm subindo nos últimos dias. Então, esse rendimento de 10 anos aqui está operando com rendimento acima de 1%. Então, todas as medidas do Banco Central, no sentido de injetar liquidez e reduzir taxa de juros, não vem funcionando. Ou seja, todas as medidas relacionadas à política financeira, por enquanto, não surtiram nenhum efeito na economia. E uma preocupação bem grave é que, se a gente continuar observando a valorização do dólar frente a outras moedas, isso pode fazer com que a dívida de grandes corporações e até de países, as dívidas fiquem mais caras e futuramente eles não tenham condições de pagar, de arcar com essas dívidas, ocasionando algo que aconteceu muito parecido com o que aconteceu em 2008, que foi efetivamente a quebra de diversas empresas. Esperamos que isso não aconteça, mas é importante ficar de olho nisso também. Bem, eu vou dar uma passada rápida aqui, uma atualização com relação aos principais índices do mundo. Então, passando para o S&P,
A gente observava aqui a LTA, que vinha desde depois da crise de 2008, uma queda bem acentuada, mas nesse momento o S&P vem respeitando essa LTA e esperamos que continue assim. O índice alemão também tem uma LTA bem parecida, que vem depois da crise de 2008, mas diferente do S&P. Esse suporte já foi rompido para baixo. Ele vem aqui testando uma resistência, um suporte bem importante, mas por movimento projetado, a gente vê um potencial que o índice alemão pode alcançar essa faixa aqui dos 7.000 pontos. Olhando para o índice chinês, o que eu acho extremamente bizarro é que o índice chinês ele vem se comportando dentro dessa consolidação com pouca volatilidade, enquanto os índices de todo mundo caem com muita violência. Então, enfim, eu não consigo entender. Eu acho que a gente pode ver uma desvalorização extremamente acentuada no índice chinês nos próximos dias ou semanas. Não faz muito sentido, embora toda essa questão do coronavírus tenha se estabilizado na China. A China é um país que depende muito de exportação. Então, enquanto a Europa estiver parada, os Estados Unidos também, a China não consegue jogar esses produtos que ela fabrica para fora e, portanto, não consegue produzir riqueza e nem receita. Então, acho um pouco descabido e irracional a gente não ver uma queda forte também dos índices acionários na China. Mas, enfim, é o que está acontecendo até o momento. E o índice japonês, o Nikkei, enfim, depois de romper esse topo duplo, essa figura de M para baixo, também vem operando com o potencial de alcançar uma faixa aqui entre 13 e 14 mil pontos, mas antes disso tem um suporte importantíssimo a ser rompido. Bem, quase finalizando aqui, passando pela cotação do barril de petróleo da WTI. Ontem a gente teve uma queda extremamente acentuada do preço do barril, chegando a tocar aqui a casa dos $20 por barril. A gente escreveu um artigo recentemente no qual a gente acredita que esse preço pode subir dentro das próximas semanas de forma bem significativa. Então, quem tiver interesse, o artigo está lá no nosso site do Metanoia, mas basicamente o que a gente diz é que preços nesse nível não são sustentáveis, principalmente para a indústria americana de shale. Tem outro ativo aqui que vem me surpreendendo em termos de preço é o minério de ferro. Então a gente consegue observar que parece que nada aconteceu com o minério de ferro, vem trabalhando dentro de uma estabilidade. E, enfim, é outro comportamento que me assusta, assim, como o comportamento do índice chinês. Bem, para fechar aqui o nosso mercado em 5 minutos, hoje são os eventos econômicos importantes que a gente tem no dia de hoje. Então, bastante atenção aqui para o índice de atividade industrial nos Estados Unidos, que vai ser divulgado às 9h30 horário Brasil. A gente tem uma outra notícia também importante, mas enfim, no final do dia, que é a decisão da taxa preferencial de empréstimo na China. Bem, então era basicamente o que a gente tinha para trazer no dia de hoje. Sim, passamos por momentos bem delicados, né? Espero que todos vocês passem por esse período sem qualquer tipo de arranhão. E é isso. Vamos continuar aqui, divulgando todas essas notícias com vocês. E se vocês acharam, né, esse vídeo, esse conteúdo útil e não são inscritos no nosso canal, pediria encarecidamente que se inscrevessem, que compartilhassem esse vídeo também com seus amigos e que se inscrevam nos nossos outros canais, né, no Telegram, no Facebook, no Twitter
no Instagram. E então é isso, pessoal. Desejo a vocês um excelente dia, bastante cuidado, fiquem com Deus e bora pra cima.